Desde vários pacotes de cocaína em uma praia francesa, ao fêmur de um mamute descoberto em uma praia escocesa, aqui estão algumas coisas incríveis encontradas em praias que podem mudar vidas. Em uma praia deserta no país de Gales, Lily Wilder, de 4 anos, estava caminhando com seu pai no início deste ano. Ela estava na costa sul do país, perto da cidade de Barry. Esta área é um local importante. Lily e seu pai sabiam disso, mas foram lá principalmente para passar algum tempo tranquilo em meio a esta natureza pacífica. De repente, uma pedra de aparência incomum chamou a atenção da menina. Lily e seu pai se aproximaram e viram uma pegada de dinossauro. Estava intacta e claramente visível sobre a rocha relativamente lisa. Espantados, eles relataram imediatamente a notícia ao Museu Nacional do país de Gales. Quase imediatamente, a paleontóloga Sandy Howells, acompanhada por escavadeiras, foi ao local para extrair o fóssil. Uma investigação posterior confirmou que o vestígio era de um dinossauro. Além disso, o estudo revelou que a pegada tinha 220 milhões de anos e pertencia a Coelophysis, um bípede carnívoro. Lily e seu pai estavam encantados com sua preciosa descoberta, especialmente porque este fóssil ajudaria a pesquisa científica. A pegada na rocha media 10 centímetros e sugeria que o dinossauro poderia ter 2 metros de comprimento. A descoberta de Lily é uma história original que o mundo inteiro falou sobre. A imprensa de todos os países cobriram isso com vários artigos e ela se tornou uma celebridade. Será que este evento fará a criança de 4 anos gostar de dinossauros? Poderia. Em todo caso, parabéns para Lily. Tigepetr. Esta palavra enigmática pode não significar nada para você, mas foi a origem de um dos mistérios mais importantes da última década, que nunca foi resolvido. Williams estava passeando com seu cão em uma praia não muito longe de sua casa, na Inglaterra. Ela descobriu um objeto estranho na areia, uma pastilha preta, com a inscrição Tigepetr nela, mas ela não deu muita atenção para isso e esqueceu o assunto. Algumas semanas depois, ela encontrou por acaso uma curiosidade semelhante. Ao investigar, Tracy soube que não era a única que tinha descoberto esses objetos. Na verdade, eles estavam invadindo as costas em toda a Europa. Esses objetos com a palavra Tigepetr começou a preocupar a imprensa e o público. Hipóteses sobre os objetos circularam, com todos tendo sua opinião, mas o que isso poderia significar? Bom, as árvores da espécie Palacium guta tinham plantadas na areia de Cipetir desde o século passado. Esta árvore produz um látex chamado gutapercha e a vila prosperou disso, que costumava ser transportada por navio para países europeus. Tracy também soube que o extraído das folhas da árvore foi coagulado artificialmente, depois limpo e transformado em gomas, no qual o nome da aldeia foi escrito. Finalmente, o mistério foi apenas meio resolvido, pois Tracy também queria saber que navio transportava este carregamento antes de encalhar. Não demorou muito para que ela descobrisse o que estava acontecendo. Até então, se pensava que as placas vinham do Titanic, mas especialistas consideraram isso improvável, mesmo que o Titanic estivesse de fato carregando o gutapercha. No entanto, havia uma pista mais plausível: o transatlântico japonês Miyazaki Maru, que havia afundado durante a Primeira Guerra Mundial após um ataque de submarinos alemães. Tracy foi contatada por pessoas anônimas que sugeriram esta explicação, mas mesmo que isso seja plausível, não é o suficiente para ter certeza. Muitas pessoas ainda guardam estas placas, coletadas em praias por todo o mundo. Quanto a Tracy Williams, ela não está mais realmente interessada nesta história. Em março de 2021, em uma praia na Flórida, um carrinho de bebê tropeçou em um drone laranja de 6 metros de comprimento. Após levantar o alarme, as autoridades intervieram e fecharam a área. O transeunte não sabia muito sobre aviação e se perguntou de onde veio este drone. Era perigoso? Como veio parar aqui? Infelizmente, ele não teve nenhuma informação, mas não demorou muito para ele ter o primeiro esclarecimento. O veículo era um drone BQM-167 Skitter. As aeronaves-alvo são aeronaves não tripuladas usadas por rádio, utilizadas pela Força Aérea para treinamento e artilharia aérea. Nosso homem, que começa a se interessar por este assunto, aprende que os drones supostamente imitam as aeronaves não tripuladas e servem como alvos aéreos em larga escala. Mas como o drone foi parar lá? O drone foi lançado da base aérea de Tyndall, na Flórida, e abatido sobre o Golfo do México. Normalmente, os drones abatidos pela Força Aérea são recuperados por navios militares, mas desta vez houve uma exceção. Condições climáticas hostis tornaram a busca muito difícil, e o drone, abandonado no meio do Oceano Atlântico, foi arrastado por 800 quilômetros antes de finalmente pousar nesta área.
área. O drone BQM-167, estimado em $570 mil, foi removido pelos funcionários da Força Aérea em boas condições e deveria ser usado novamente para exercícios militares. O homem que caminhava pela praia não sabia nada sobre a descoberta e estava um pouco envergonhado que vivia na Flórida, um estado onde a atividade de drones é muito intensa. Mas de agora em diante ele saberá o que enfrentará, pois terá feito muitas pesquisas para não parecer um tolo. Vamos para o sudoeste da Escócia, para uma praia em Loch Ryan. Lá, um dia no verão de 2018, estava um Nick Cumbey, membro da Solway Firth Partnership, uma instituição de caridade que trabalha para preservar o patrimônio natural. Ele tinha ido lá para cumprir uma missão específica, mas uma descoberta extraordinária o impediu de completá-la. E por um bom motivo. Ele viu, para sua surpresa, algo que adivinhou ser importante e rapidamente identificado. Um fragmento de osso muito espesso que ele pensava pertencer a um mamute. E para descansar suas dúvidas, ele enviou este osso para o Museu Nacional da Escócia, para os especialistas analisarem. Os resultados confirmaram sua teoria. Era o fêmur de um mamute lanoso. Nick Cumbey ficou encantado com esta descoberta, pois estava bem ciente de que os restos mortais de mamute lanoso são raros na Escócia. É mais provável que sejam encontradas no Alasca e Sibéria. Esta espécie é uma das criaturas pré-históricas mais conhecidas. Foram encontradas carcaças congeladas inteiras nestas regiões e em outros lugares. Nick Cumbey sabia que apenas um punhado de itens pertencentes ao mamute lanoso havia sido encontrado até então na Escócia, alguns dentes e presas. Mas o que deve ter fascinado ele foi a ideia de que o fêmur que ele encontrou ter servido um propósito humano há 100 mil anos. Os mamutes estavam em contato com os primeiros humanos, que usavam seus ossos e presas para ferramentas, armas ou trabalhos decorativos. Graças a Nick Cumbey, este osso femoral está agora em exposição no Museu Nacional da Escócia. A descoberta também reacendeu debates sobre a clonagem. De acordo com os defensores da teoria, é possível usar os restos bem preservados para recriar a espécie, mas essa operação é bem improvável, porque o material genético nele é muito danificado, e os cientistas acreditam que é melhor preservar as espécies ameaçadas do que ressuscitar aquelas que desapareceram. Em novembro de 2019, nas praias francesas, oficiais da alfândega e guardas costeiras foram alertados para a descoberta de incontáveis fardos com conteúdo suspeito. Espalhados pela costa, estes fardos continham, após a verificação, quase 90% de cocaína pura. Os elementos da germandaria então foram trabalhar, porque o caso era sério. Estas bolsas, jogadas pelas águas, invadiam todos os dias as praias de diferentes municípios. No total, quase 763 quilos de cocaína foram recuperados pela costa, e a Gendarmeria permaneceu vigilante. Seu objetivo? Garantir que ninguém pegasse estes pacotes, e não foram utilizados meias medidas. Ao mesmo tempo, os municípios proibiram o acesso às praias e helicópteros sobrevoaram as costas para detectar quaisquer sacos novos pela costa. Além disso, a Gendarmeria pediu à população a entrar em contato com a polícia se descobrisse um pacote suspeito. Foi então aberta uma investigação liderada pela Gendarmeria Marítima. A origem da monstruosa quantidade de drogas foi logo revelada, mas a investigação não revelou muito mais. Entretanto, a hipótese preferida era a seguinte: os fardos de cocaína eram transportados em barcos e os membros da tripulação tinham que jogá-los no mar para descarregar seu navio. Com o passar do tempo, os sacos de cocaína se tornaram mais raros e logo não se ouviu falar mais deles. Mas esta história continua sendo um dos eventos mais originais dos últimos anos. Bruce Mate é um cientista distinto, e por mais de 50 anos ele dedicou sua vida ao estudo dos mamíferos marinhos, peixes-boi, golfinhos, leões marinhos e baleias. E como qualquer pessoa apaixonada pelo mar, ele sonhava em transmitir sua paixão e maravilha pelas criaturas ao público em geral, incentivando os estudantes. Um dia, ele soube de um evento estranho que havia ocorrido em uma praia em Gold Beach, no estado do Oregon, Estados Unidos, quando ele recebeu um relatório de banhistas e conselheiros sobre uma coisa enorme e estranha na praia de areia branca. Ele reuniu seus colegas e alguns estudantes para dar uma olhada mais de perto no que talvez era um mamífero marinho lavado na areia branca. Ao longo do caminho, uma pista confirmou esta suposição. De fato, um cheiro de putrefação enchia o ar e podia ser cheirado até mesmo na estrada. O fedor sugeria o tamanho gigantesco do cadáver, mas uma vez em cena, a realidade superou suas conjecturas. Não era um mamífero marinho de nenhum tipo. A criatura tinha cerca de 20 metros de comprimento, pesando mais de 100 toneladas, e era a baleia azul, o maior mamífero existente. O fascínio de Bruce e sua equipe o fez esquecer o cheiro horrível, mas eles ainda tinham que tirá-lo de lá e enterrá-lo depois, como dito
ao protocolo. Entretanto, Bruce Mate quis fazer uma exceção à regra e colocar o esqueleto da baleia em exposição no Hatfield Marine Science Center, em Newport. Para fazer isso, ele teve que remover a carne do animal com 10 centímetros de espessura e queimá-la. Como você pode imaginar, não foi uma coisa atraente, mas ele estava muito entusiasmado com isso. Hoje, o esqueleto do animal ainda está preservado, e a memória deste achado ainda assombra Bruce Mate, que até hoje nunca havia visto uma baleia azul com seus próprios olhos. E é assim que este vídeo termina. Obrigado por assistir. E como sempre, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.